Olá galera, mais uma vez aí, Iris Autoelétrica Anápolis fazendo a diferença. Estamos aqui, isso mesmo, olha só, uma Axton, tá? Estamos aqui hoje com a Axton. Esta Axton é da SsangYong, aí serve, o que eu vou falar aqui serve tanto para SsangYong, todas com o motor Mercedes, tá? É o que vou ensinar nessa aqui. Acontece que a maioria com o motor Mercedes 4 cilindros ou 5 cilindros, né? No caso que eu tenho uma Rexton também. Eu tenho uma Rexton, essa aqui é de um cliente, é uma SsangYong Axton. Vou mostrar para vocês aí. Começou a acender a luz da injeção, está falhando, não anda, corta, né? Estrala, geralmente faz barulho, tipo tá grilando o motor. Esse defeito está relacionado ao sistema de combustível, sistema modo rei, sistema bico, né? Esse regulador de pressão. No caso dessa aqui, a gente vai tirar a tampa aqui, vamos avaliar. Eu creio que é os bicos. Se for, a gente já vai fazer a substituição dos... Galera, é esse carro aqui, ó, tá? É um excelente carro. Olha lá, Axton, tá? É um excelente carro, um carro muito bom. Esse carro, ele é um carro confortável para você dirigir, um carro bonito por dentro, interior, acabamento. Não tem igual, olha só. É coisa de primeiro, olha o painel desses carros, tá vendo aí? Esse carro é muito bom. Então a gente vai desmontar ele agora, vamos resolver esse problema aí. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ele fica, olha só. O cliente chegou aqui, ó. Liga normal. Ó, agora ela tá fria, funcionou. Tá vendo? Funcionando. Ó, viu aí? Primeiro passo aqui é nós tirar essa capa, né? Vamos tirar aqui, parafuso 10. Vamos tirar aqui agora. Aí galera, olha só o motor dela, tá vendo aí? Motor funcionando, né? Sequinho. Só que ela dá falha de vez em quando, a gente vai tentar identificar aqui qual que é a falha. Geralmente é um dos bicos que tá dando essa falha. A gente esperando ela dar o defeito aqui pra gente fazer o teste, né? Ó. Vamos ver qual parou. Funcionando. Esse não tá retornando, não, vai ser esse aqui, ó. Aqui não tá retornando mais. Vamos ver isso aí, ó. Aí galera, ó, o segundo bico não retorna, tá vendo? Para de funcionar lá. Lá, funcionou, ó, viu? Ó, parou. Então é o segundo bico aqui. Então a gente vai trocar os bicos aí, tá? Trocar os bicos aí, vamos colocar aí de novo. A gente vai tirar isso aqui tudinho, que é muito fácil. Limpar bem limpinho, tá? Passo a passo pra vocês. Aqui, ó. Vamos precisar de uma Allen, tá? De uma chave Allen, de uma 17. Só isso que nós vamos precisar por aqui. Aqui eu tô tirando os parafusos, tá? Só. Cambiar todos, tirar na sequência pra gente marcar o bico que está dando defeito aí. Lembra, gente, que tem que... Os dois conectores aqui, ó. Os conectorzinhos, os 4, né? Conector no caso. Depois que você coisa, só apertar as travinhas dos lados aqui, ele solta. Tem 2 travinhas. Era só. Já tirei aqui os 3 bicos, né? Esse último aqui, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Pra puxar o bico, às vezes o pessoal tem dificuldade, que tem muito tempo, tá colado. Você enrosca aqui, ó. Pega uma chave, no caso, a 15 ou a 14. Deixa eu ver aqui. A 15 mesmo. Pega a chave 15, ó. Coloca no pé do bico aqui, ó. E você roda ele pra um lado e pro outro depois que ele tiver bambo. Ó. Você vai movimentando ele pra um lado e pro outro depois que ele tiver bambo. Na hora de você puxar ele aqui, ó. Você pega só uma chave enroscada. O caninho tá enroscado no bico e tá solto da flauta lá. Só enroscado no bico pra você apoiar aqui. Você apoia aqui, ó. Apoia do lado e puxa pra cima. Entendeu? Não tem? Olha lá, tá vendo? Não? Já subiu. Então, só pra descolar o bico. Porque às vezes o bico cola e não tem como você tirar ele. Dá trabalho demais se ele ficar colado. Você enrosca, bota uma chave apoiando lá no pé do pé do caninho, ó, e sobe. Do cano não, da rosca, né? Não, onde encaixa o cano. E sobe pra cima. Ó, tá vendo aí, ó? Subiu. Então não tem muita dificuldade não, ó. Já saiu o bico, ó. Agora a gente só desconectar, tá soltinho. Agora olha só, a gente vai limpar tudinho, tá vendo?
Tá bem sujo, a gente vai limpar isso aí. Preferência thinner, tá? Um produto que limpe mesmo, tem que ficar bem limpinho. E vai montar os outros bicos. Isso aqui, ó, galera. Eu faço isso aqui para poder limpar a base lá. Isso aqui é um bombril. Coloco ele aqui, prendo bem presinho, só para tirar o excesso onde vai passar a cola e a arruela, viu? E aí, ó, você vai só rodar aqui, ó, só para poder tirar o excesso de alguma sujeirinha que fica lá, porque se ficar qualquer sujeirinha, ele não veda os bicos direito, tá? E aí o carro fica aquele carro soprando aí. Aí limpa. Não tem segredo não, você só vai rodar até você olhar que tá bem limpinho. Quando tiver bem limpinho, você vê que não vai atrapalhar a cola colar e nem vedar a arruelinha lá, que vai assentar certinho. Eu tenho a ferramenta que faz essa base aqui também, se for preciso. Em alguns casos precisa, a base comeu lá embaixo, tem que fazer. Eu tenho essa ferramenta também. Não gosto de usar porque acaba rebaixando mais a posição do bico, tem que ficar aumentando as arruelinhas. Então eu evito o máximo. Se der pra mim fazer sem usar ela, olha só. A gente vai passar em todos, mesma coisa. Aqui a gente está arrancando o excesso da sujeira. Antes de montar o bico, você vai falar, pode ficar alguma sujeira lá. Antes da gente montar aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai dar uma partida nela, só para poder soprar alguma sujeirinha que ficou aí para fora. Acaba ou não, acaba ficando alguma coisa, viu? Mesmo também sujo. Isso aqui já tá até bom, olha lá, ó. Não tá preto mais. Olha só, antes da gente montar, você bambeia esse parafuso aqui, ó, da flauta. Bambeia ele, para que não vaza diesel. Pronto, deixa ele bambeado aqui, para que não vaza diesel aqui para cima. A gente vai dar uma partida para poder soprar alguma sujeirinha que teve por causa de ficar aí, tá? Só para limpar lá, se tiver algum cisquinho lá dentro, sai tudo. Às vezes quando você limpar, cai alguma coisa para dentro. Pronto, deu a partida, você já pode montar o... Aqui eu vou limpando, eu passo uma chave, né, com um pano primeiro. Vai rodando a chave. Pra poder limpar lá dentro as coisas. Limpar tudinho aqui, onde vai a base do bico e tanto onde lá no pé embaixo. Olha só. Tira um pouco do excesso, vamos nos 4 logo, depois nós volta. E vai trocando. Aí, nunca vai encher de sujeira esse trem. Aí, ó. Olha só. A cor que ficou aí o pano, tudo preto. Aí, ó. Qualidade do bico, é um bico bom, não é um bico ruim, tá? Lembrando que esses bicos são todos importados. Para falar, mas você vai importar todos esses bicos desses carros, principalmente da SsangYong, né? É importado, porque ela é importada, então tem que ser tudo importado, tá? A gente vai colocar, eu costumo, antes de montar qualquer bico injetor de qualquer carro, eu passo Loctite aqui, ó. Uma colinha no Loctite aqui para colocar no lá, para não dar vazamento nessa base aqui, tá? Porque essa rolinha é muito ruim e espana muito fácil. Se você apertar demais a parte de cima, vai espanar o parafuso que segura o bico. Então você passa um Loctite aqui. Vamos desmontar lá passo a passo agora. A cola, gente, é só no pezinho da arruela, tá vendo? Só para tampar a arruelinha aí, para que descer lá, ela não tem perigo dela cair e ajuda na vedação, viu? Dica importante, sempre que você desmontar bico injetores, tá? For desmontar, você põe tudo na sequência, os mancalzinhos que prende eles. Por quê? Às vezes as roscas são diferentes, alguns carros já mexeram, já trocaram, então sempre que você desmontar, você bota aqui primeiro, segundo, terceiro, quarto. Na sequência, para você não trocar a rosca de lugar, viu? Silicone de alta temperatura. Coloco no pezinho aqui só um tiquinho, galera, só um pouquinho. Pra hora que encostar lá, ela secar e não ter perigo de dar vazamento, ok? Então a gente costuma fazer isso aí para que não sopra para cima, fica soprando os bicos, nem necessita de você apertar tanto, tá? Galera, finalizado aqui o serviço da SsangYong, né? SsangYong Axton.
Tá finalizada, a gente vai funcionar agora, ver o funcionamento dela com os 4 bicos novos, né? Claro, né, que foi trocado os 4, porém não significa que os 4 estariam com defeito, né? Sempre é assim. Geralmente estraga 2, 3, mas o certo, se você puder, sempre trocar os 4 para que o funcionamento fique em perfeitas condições, viu? Aí, galera, depois de nós ter finalizado aqui o serviço, ó, já montamos aqui o bico, né? Já secou, já deu prazo da cola secar. Agora, depois de ter apertado tudo, a gente vai aí, né, funcionar o veículo aí. Então, fazendo aí a substituição dos 4 bicos, né, da Axton. Então, a gente tá fazendo aí. A gente vai funcionar agora e ver o funcionamento. Só estamos aqui, né? Vamos ligar a chave. Provavelmente vamos ter que... Apagou todas as luzes. O primeiro funcionamento às vezes demora um pouquinho, é normal, viu? Funcionou, olha aí, funcionou. E funcionou. Agora, primeiro funcionamento desse carro, quando você for funcionar, tem que deixar ele ligado na marcha lenta até a temperatura esquentar, tá? Não pode ligar e já acelerar, não pode. Tem que deixar até esquentar. Aí, galera, vamos aqui dar uma volta no carro aqui agora, né? Fazer o teste, né? Depois de finalizado aí tudo aí. Vamos testar aqui. Esse aqui é o segundo, né? A gente vai passar a colinha aqui, ó, lembrando. E agora a gente já vai colocar os bicos já. Bico na sequência. Esse vai ser o primeiro. Né? Ó, vamos começar com o primeiro mesmo. Esse vai ser o primeiro. Então a gente já pega essa aqui na sequência. E vamos colocar aí. Olha só, galera, aí olha só o funcionamento em perfeito estado, graças ao meu bom Deus, né? Olha aí, ó, estamos esperando aqui a temperatura aquecer, né? Conferir a água aqui, ó. Normalzinho. Então é isso aí, ó, SsangYong, né? Talvez você tá sofrendo aí, não sabe como resolver, já sofreu, já perdeu paciência. É uns carros muito bons, não tem muito segredo. O problema é que as peças é caro, o povo não sabe mexer e acaba complicando mais ainda. Mas o carro é bom, olha só o funcionamento. Galera, acabamos de funcionar aqui a SsangYong Axton, né? Então lembra que quando você funcionar ela a primeira vez com os bicos novos, tem que deixar ela esquentar, funcionar na marcha lenta até a temperatura chegar a uma certa altura, né? Não pode chegar e já acelerando, não pode, tá? Ligue e deixa na marcha lenta funcionando, porque os bicos vêm com a proteção dentro deles. É um óleo que ele vai ter que esquentar para poder ir lubrificando ali, saltando aquele olhinho que vem de fábrica. Então funcionou o primeiro funcionamento, deixa esquentar, né? Então vamos aí, estamos fazendo uns testes aqui agora. Mas graças a Deus já funcionou belezinha, né? Então é isso aí, substituição dos bicos injetores da SsangYong Axton. Iris Autoelétrica em Anápolis. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo. Galera, acabamos de funcionar aqui a SsangYong Axton, né? Então lembra que quando você funcionar ela a primeira vez com os bicos novos, tem que deixar ela esquentar, funcionar na marcha lenta até a temperatura chegar a uma certa altura, né? Não pode chegar e já acelerando, não pode, tá? Ligue e deixa na marcha lenta funcionando, porque os bicos vêm com a proteção dentro deles. É um óleo que ele vai ter que esquentar para poder ir lubrificando ali, saltando aquele olhinho que vem de fábrica. Então funcionou o primeiro funcionamento, deixa esquentar, né? Então vamos aí, estamos fazendo uns testes aqui agora. Mas graças a Deus já funcionou belezinha, né? Então é isso aí, substituição dos bicos injetores da SsangYong Axton. Iris Autoelétrica em Anápolis. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.